Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vale a pena fazer faculdade de tecnologia em 2025? Sim. Pronto, acabou o vídeo. Olá pessoal, Augusto Galego aqui e não terceirize suas decisões. Vamos falar sobre faculdade, vamos falar sobre as diferentes faculdades, né? Vocês sempre me perguntam, vale mais a pena fazer sistemas, vale mais a pena fazer engenharia de software, ciência da computação, vamos falar sobre essas diferentes faculdades? Me perguntam sobre federal ou privada, como que o mercado enxerga isso. Me perguntam, vale a pena mesmo com a IA roubando os nossos empregos, né? Poxa, era engraçado só quando era o pessoal de artes, né? Agora não ficou mais tão legal. Vamos falar sobre o renome da faculdade, se isso aí faz diferença ou não faz. Vamos falar como isso é visto fora do Brasil também, tá bom? Eu acho que é tudo isso aqui que a gente vai englobar, né? Aqui está o meu viés, aqui está a minha opinião enviesada. Sim, vale a pena. Essa é a minha opinião enviesada de alguém que fez faculdade e hoje acredita que vale a pena. Porque se eu não tivesse feito faculdade, eu teria sido um grande jogador de League of Legends Diamond 4, mais ou menos, monosinged. E caso você não consiga fazer faculdade, né, que é a situação de muita gente, a gente vai tentar abordar também alternativas para ser autodidata, né, coisas que você pode fazer para tentar cobrir ali algumas lacunas da faculdade. Agora, primeiramente eu preciso te falar que o novo produto que eu tive desenvolvendo nos últimos 3 meses, 4 meses, acabou de lançar. Se você está pensando em fazer faculdade, esse produto não é para você. Eu não quero que você compre, pode pular aqui para a próxima parte do vídeo, tá? Se você não é alguém que está iniciando agora do absoluto zero, você é alguém que está procurando uma próxima oportunidade interessante, né? Procurando um emprego, está tendo dificuldade em achar vagas, em ter respostas para o seu currículo, né? Você envia o currículo e não recebe resposta. Você não sabe fazer um LinkedIn bom que chama a atenção de recrutadores. E você tem certas dificuldades em processos seletivos no geral. Esse roadmap foi feito pensado nisso, foi feito pensado na coletânea de dúvidas que as pessoas têm, nas dificuldades que eu tive no meu estudo, no meu de, na verdade, mais 3 pessoas, não, 3 comigo, no meu e de 3 pessoas no total, o estudo de tudo que a gente conseguiu estudar sobre processos seletivos no Brasil e na gringa, trazendo as dificuldades que eu tive, né, e melhorias pontuais aqui nessas partes do processo. Não é uma mentoria milagrosa, não tô te prometendo uma promessa grande de emprego, não tô te prometendo te levar do zero ao X mil reais, isso não faz nem sentido. É um roadmap para te ajudar a encontrar empresas, ter um currículo bom, um LinkedIn bom e participar de processos seletivos, né? É isso, eu quero te ajudar a conseguir se vender melhor, porque muitas das vezes a gente tá num lugar subótimo pra gente, não porque a gente não tem a capacidade técnica necessária, mas porque a gente não tem a capacidade de se vender necessária mesmo, certo? E, novamente, se você tem 18, 19 anos, tá entrando na faculdade agora, isso aqui não é pra você, ignora, eu não quero te vender esse produto, eu não quero que você compre. Caso você tenha capacidades profissionais o suficiente pra estar tentando conseguir um emprego legal, aí eu consigo te ajudar. O link com desconto vai estar aqui na descrição, tá? Aproveita que a gente ainda tá gravando aulas, ainda estamos subindo aulas novas. Quem já estiver no produto, né, vai ter acesso a todas as aulas novas sem nenhum incremento nesse preço. Eu tô adicionando aulas novas e colocando elas conforme o ano vai passando e crescendo aqui o produto, resolvendo as dúvidas das pessoas, né? Enfim, já falei muito sobre isso, tá? O link vai estar aqui na descrição, a gente tem várias aulas, vários módulos, tá bem legal. Bom, por onde que a gente vai começar aqui, né? Primeiro a gente vai começar falando sobre IA roubando emprego. Isso deveria ser algo que eu considero na minha decisão de fazer uma faculdade de tecnologia ou não? Bom, independente do que eu te responder, você com certeza vai considerar isso conscientemente ou inconscientemente. Deixa eu te falar como é que eu tô enxergando isso daqui nesse exato momento, né? IA roubando empregos é algo sensacionalista, é algo que eu não vi de maneira significativa em nenhum lugar. Ninguém conseguiu me apresentar absolutamente nada concreto de IA de fato pegar empregos, mas o fato é que a IA tem melhorado cada vez mais e eu acho que tá bem dentro da realidade IA causar uma certa escassez de vagas mais júnior, né? De vagas mais entry-level, de vagas mais crude, de vagas mais simples. Eu acho que não é muito controverso eu falar que isso daqui é uma possibilidade real e grande. Agora, para além de a IA ter a capacidade de cuspir o código mais boilerplate do mundo, tudo que a gente fala daqui pra frente eu acho que é um exercício de futurologia. Eu acho que assim, você basear a sua opinião, a sua decisão de fazer ou não uma faculdade baseado num achismo de que uma superinteligência possa talvez roubar todos os trabalhos intelectuais do planeta Terra, eu acho que é um pouco longe, tá? E eu acho que mesmo num mundo de IA, quem domina a tecnologia tem vantagem. Tipo assim, quando inventaram, sei lá, quando saíram de cartão perfurado, o cartão perfurado ficou obsoleto e inventaram outra coisa melhor do que cartão perfurado, quem já dominava cartão perfurado provavelmente teve uma vantagem. Quando inventaram, sei lá, a linguagem C, e aí muitos dos programadores migraram, de repente, de assembly para C, eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, tá? Enfim, eu sei que existiam outras linguagens antes de C, não tô fingindo que não existiam, mas tô dizendo, imagina pra que C comeu boa parte do mercado de assembly, né? O que os devs assembly fizeram? Eles ficaram desempregados, eles pararam de ser devs, eles migraram de área, provavelmente eles aprenderam C.
Então, enfim, acho que a IA pode roubar emprego, acho que a IA pode desinflacionar um pouco nossa área. Certo, nossa área foi uma área que, na história recente, teve salários extremamente acima da média. Eu acho plausível que o salário de tecnologia caia um pouco e deixe de ser desproporcionalmente acima da média e passe a ser só um pouco acima da média. Isso é uma probabilidade real, tá? Não vou fingir que não é. Mas eu não tenho tanto medo de IA assim, porque eu não consigo ver isso já acontecendo. Eu vejo uma dificuldade grande em melhorias super significativas, sabe? Meu resumo: quem entende tecnologia tá mais preparado para um mundo de IA do que quem não entende. Então eu acho positivo entender de IA. Mesmo se a IA roubar o seu emprego de forma direta, é bem provável que ela crie outros empregos de forma indireta e você tá mais preparado para se dar bem nesses outros empregos porque você domina a tecnologia. Enfim, se a decisão fosse minha, e você não deve terceirizar sua decisão para mim, porque eu não tô na situação de... eu já fiz a faculdade, já tá feita. Pensaria nisso, mas não, honestamente, não levaria muito em consideração, não. Não é algo que eu, pessoalmente, me preocuparia muito. Ok, falamos de IA, vamos falar então das diferentes faculdades, né? Vocês sempre me perguntam o que vale, o que não vale, né? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui eu vou te incentivar a você mesmo tomar essa decisão, eu vou te mostrar aqui qual que é a ideia por trás, né? Parece que a galera não vai tanto atrás quanto deveria ir. Quais são as opções, enfim, as mais comuns, vamos dizer, né? Tem vários cursos com vários nomes diferentes. Vamos colocar aqui. Sistemas de informação, que foi a que eu fiz, né? CCO, que é Ciências da Computação, ou CC. Engenharia de software e análise e desenvolvimento de sistemas. Muito bem. Temos 4 opções aqui. Sempre me perguntam, qual que vale mais a pena, qual que vale menos a pena. Vamos fazer um overview aqui rápido, tá? Bem rápido. Sistemas de informação. E tudo vai depender muito da faculdade específica que você vai fazer, porque as matérias não são necessariamente iguais, tá? Mas aqui, vai puxar isso daqui, pelo menos o que eu fiz, tá? Eu fiz sistemas de informação. Puxa um pouco mais pra gestão do que CCO em si, tá? Então, sistemas na UFSC puxava mais pra gestão, CCO puxava mais pra matemática e mais tipo computação profunda aqui, ó, deep computação mais acadêmica, né? Tinha mais cálculo, tinha mais coisas, de repente, de baixo nível e mais alta complexidade, e menos gestão, não tinha as matérias de administração que a gente tinha. Engenharia de software, ao meu entender, tá? Acaba também puxando um pouco pra gestão, mas de maneira diferente, né? Você vai falar ali de qualidade, de testes de software, de engenharia de requisitos, desse tipo de coisa. Sistemas de informação, quando eu fiz, era mais ADM pura, assim, administração de empresas, Peter Drucker, sabe? E ADS, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. Todos esses outros são bacharelado, ADS é tecnólogo. Então você tem um curso aqui um pouco mais curto, um pouco mais enxuto, com foco um pouco mais no mercado de trabalho. Costuma ser isso daqui. A partir disso, o que eu vou te falar pra fazer? Abre a grade curricular da matéria que você pensa em ir, na faculdade que você pensa em ir, e olha o que tem lá dentro, tá? Vamos olhar aqui, ó. Sistemas de informação na USP, tá? Dando um exemplo. O que eu tenho aqui de grade curricular, né? Temos análise de dados, resolução de problemas 1, né? Matéria de lógica, introdução à programação, legal. Cálculo 1, fundamentos do sistema de informação, bacana. Aqui, algoritmos, cálculo 2, matemática discreta, algoritmos de novo, matrizes, vetores, geometria analítica, computação, aqui, arquitetura de computadores, aqui uma matéria de ADM, banco de dados 1, redes de computadores, sistemas operacionais. Então, você tá vendo o que tem aqui, né? Inteligência artificial, banco de dados 2. Inclusive, achei bem legal essa grade curricular, acho várias matérias muito bacanas, e muito disso daqui você vai usar no seu futuro. É imprescindível que você saiba sobre banco de dados, muito importante. Redes de computador, muito importante. Sistemas operacionais, é importante. Certo, você não vai lidar, provavelmente, diretamente com sistemas operacionais, mas, pô, você tá vendo isso aqui no sistema operacional, pelo amor de Deus. IA, importante, né? Enfim. Contrasta isso daqui, esse sistema de informação, com a alternativa. Qual que seria a alternativa? Pô, de repente, você tá em dúvida entre sistemas e CCO, né? Ciência da computação aqui. O que tem em ciências da computação, então? Nota, física básica, matemática discreta 1, cálculo 2, aqui em cima também, né? Geometria analítica, cálculo 1. É um pouco mais pesado aqui na matemática, um pouco mais pesado na física, né? Eu não lembro de ter física no outro. Lab de física não tem no outro. Você consegue ver aqui, ó, modelagem computacional em grafos, eu acho que eu não vi isso em sistemas. Programação funcional, eu acho que eu não vi isso em sistemas também. Corrobora um pouco com aquilo que eu falei, né? Um pouco menos de gestão, um pouco mais de matemática e de computação mais acadêmica mesmo, não necessariamente voltada só para o mercado. Embora essa computação acadêmica seja muito valiosa em algumas empresas, como por exemplo, empresas que trabalham com IA, com Computer Vision, né? Você quer trabalhar na Meta? Computer Vision é importante, dependendo de onde você estiver na Meta, né? Enfim. Você quer trabalhar com IA no Google, numa empresa de IA profunda, assim, que não é só um wrapper de GPT, eu acho que álgebra linear vai ser aqui interessante de se aprender.
De repente, programação matemática, não sei o que é dado nessa aula. Computação de alto desempenho soa importante também. Nosso outro curso aqui, né, engenharia de software, eu não achei na USP, então a gente tá olhando da PUC, que tem também bastante parecido. Nota, algoritmos e estruturas de dados, a gente viu em ambas outras matérias. Cálculo, a gente viu em ambas outras matérias. Desenvolvimento de interfaces web, eu não lembro de ver nas duas outras, mas tem coisas parecidas. Fundamentos de engenharia de software tem parecido, introdução à computação tem parecido. Aqui embaixo, arquitetura de computadores, banco de dados, cálculo 2, filosofia, todos os devs rodaram isso aqui, haha. Estruturas de dados e algoritmos 2, sistemas operacionais. Tá notando que tem muita coisa repetida aqui? Essas três aqui são perfeitamente adequadas e boa parte do mercado enxerga elas como equivalentes. Existe uma equivalência muito grande aqui porque, pô, você olhou comigo ali parte da grade curricular, né? Todo mundo tá aprendendo banco de dados, sistemas operacionais, todo mundo tá aprendendo redes, todo mundo tá aprendendo programação orientada a objetos. Acaba que isso tudo é muito parecido. E como todas elas são bacharel, né? Eu acho que o mercado não vê uma diferença muito grande entre elas, o que eu recomendo você fazer. Se você tá na dúvida de qual dessas fazer, faz o que eu fiz. Entra na grade curricular, olha matéria por matéria e pensa, pô, onde que eu me vejo trabalhando, né? De repente eu quero ter um pouco de aula mais de administração. De repente eu quero saber mais sobre matrizes, vetores, pô, eu quero trabalhar na NVIDIA. Então talvez ciência da computação vai ser mais adequado, sabe? Você tem que ver o que tem em cada uma delas, é assim que você toma essa decisão, né? Eu tô, pô, não terceirizo isso aqui pra mim. Sobrou a última, né? Sobrou o nosso, e aqui, tecnólogo eu não achei nas outras duas, enfim. Tô mostrando aqui o ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas Tecnólogo na FIAP. Eu não sei se tá em inglês porque o meu coisa tá em inglês, né? E aqui a gente começa a notar uma diferença. Perceba, temos Software Engineering and Business Model, Computer Computational Thinking using Python, bancos de dados, DDD com Java, Front-End, Inteligência Artificial e Chatbot. Aí, DevOps, Compliance, mais bancos de dados, Java avançado, tecnologias disruptivas, né? Meio que isso aqui. Então, isso daqui tá muito mais para algo relacionado a ingressar no mercado rápido. E você vê uma grade curricular condizente com esse ingressar no mercado rápido. Uma grade curricular que vai te ensinar banco de dados, Java, CI/CD, basicamente que você vai usar no seu trabalho, mas eu não sei se é ensinado ou não, tá? Eu não abri com mais profundidade isso, mas eu não vi um ensinamento profundo em redes, não tem as bases matemáticas ali, não tem algoritmos estruturas de dados, não tem muito da base da computação. O que pode, claro, a gente tá falando de um curso que é metade do outro. Não dá pra cobrar que eles encaixem tudo, né? Aqui, ciência da computação e sistemas, são 4 anos, 4 anos e meio, às vezes 5 anos. Não dá pra cobrar que em 2 anos eles apresentem tudo isso. Seria muito injusto. Para o propósito de ingressar no mercado rápido, ter um diploma, análise e desenvolvimento de sistemas, me parece cumprir bem esse propósito. Agora, a gente não pode ser leviano aqui e falar que pro mercado brasileiro é exatamente igual, porque eu não sei se é. Vocês podem tirar essa minha dúvida aqui. Eu acho que o mercado vê bacharel com mais valor. Claro, e na minha opinião tem que ser visto com mais valor mesmo, certo? São 4 anos contra 2. É lógica básica aqui, né? Mas acho que, né, se você tem a necessidade de ingressar no mercado rápido, o tecnólogo vai ser uma opção que pode ser mais adequada pra você. Se você pode participar de uma faculdade por 4 anos, de repente faz que nem eu fiz e pega um sistema de formação noturno e trabalha se você conseguir, foi isso que eu fiz em parte da minha faculdade, é uma opção que eu penso que no longo prazo vai valer mais a pena, porque muita da base que você tá aprendendo aqui, você vai carregar com você. Vai ser muito mais fácil quando você começar a usar banco de dados em produção de fato, se relembrar daquilo, do que... Não, se bem que banco de dados tem aqui também, né? Enfim. Redes. Quando você começar a trabalhar com cloud, por exemplo, né? Vai ser mais fácil puxar essa base. Se você for para coisas um pouquinho mais fora da curva, um pouquinho mais fora da casinha, enfim, você vai ter a base mais bem fundamentada. Acho que esse é o argumento aqui em prol do bacharel contra um tecnólogo. Mas tecnólogo é um caminho perfeitamente razoável. Eu conheço muitas pessoas de extremo sucesso que saíram do Brasil e trabalharam em empresas impressionantíssimas que não têm nem faculdade. Então, é um caminho que eu recomendo, é um caminho que eu acho válido, não é o único caminho. Espero ter te ajudado a pensar, então, sobre as diferentes faculdades aqui, né? Qual faculdade fazer. Sinceramente, decide se você quer 2 anos ou 4 anos, né? Se você tem condição de estudar por 4 anos, se de repente você consegue encaixar um noturno ali. E aí é questão de abrir a grade curricular de cada faculdade e decidir. Pô, não tem como estar mais de mão beijada que isso aqui. Federal ou privada? A questão é que as pessoas tentam fazer uma diferenciação gigante de uma ou outra, mas existem excelentes faculdades privadas que são bem vistas. Existem faculdades... Não, eu não sei se tem faculdade federal ruim. Deve ter, tá? Vamos partir do pressuposto que tem. Mas tem faculdades privadas que têm mais prestígio do que algumas federais, inclusive. Agora, né? Você quer uma regra de bolso? Eu acredito que federal é marginalmente mais bem visto. E eu falo na sinceridade que eu acredito que é realmente marginalmente mais bem visto.
pela visibilidade, e também é importante a gente falar, tá? Eu devia ter falado antes sobre o bacharel, isso aqui. Fora do Brasil, se você faz que nem eu, você sai do Brasil, muitas das coisas são perdidas na tradução, muitas das coisas ninguém liga. Tipo, tem vezes que eu entrevistei e as pessoas não sabiam onde que era a faculdade, a UFSC, né? Pra pessoa, UFSC não quer dizer nada. A pessoa não sabia se UFSC era no Brasil, se UFSC era na Califórnia, né? Afinal de contas, Califórnia tem Santa Bárbara, Califórnia tem... Podia muito bem ter faculdade de Santa Catarina, tem faculdade de Santa Bárbara. Então muita informação é perdida na tradução, muitas pessoas nem ligam pra diploma, então é difícil eu falar que, nossa, vai ser muito bem visto, vai fazer muita diferença nas entrevistas, porque em algumas vai fazer diferença, em algumas não vai fazer a menor das menores diferenças. Tipo, estando fora do Brasil, as pessoas de tecnologia que me entrevistaram, engineering manager, tipo, olhava assim, ah, você tem faculdade? Tem. Em algo relacionado à computação? Sim. Pronto, acabou, tipo. Ele não vai atrás de saber qual a qualidade da faculdade que eu fiz lá no Brasil. Talvez Big Techs façam isso, tá? Big Tech é notório por valorizar academia, por valorizar faculdades de prestígio. Então pode ser que um Google no Brasil vá valorizar essa faculdade aqui, tá? Vai valorizar uma faculdade federal. E falando sobre techs, né, Big Tech e faculdade, isso aqui é um negócio legal você olhar, tá? A faculdade de inteligência artificial da UFG foi a mais concorrida. Se você olhar aqui, a grade curricular é uma grade curricular normal até, mas você tem muito dinheiro de empresas aqui entrando, que 85% dos alunos têm bolsas pagas por empresas, tá? Existem algumas faculdades que vão poder te providenciar com oportunidades para além do normal, com projetos para além do normal, com bolsas, com participação em empresa, que tem convênios com certas empresas, com estágio, com uma inserção no mercado de trabalho legal. Essas faculdades têm um valor gigantesco, que elas vão te dar uma vantagem no início do mercado de trabalho, que é quando mais conta. Então é algo a se pensar, né? Agora, uma boa faculdade privada não perde em muita coisa para uma federal, às vezes até ganha. Essa decisão aqui, sinceramente, na minha opinião, como que eu tomaria essa decisão é: se eu conseguir passar numa federal, eu vou numa federal; se eu não conseguir e eu tiver condição de ir numa privada, eu vou numa privada. Eu não acho que tem que fazer tanto drama em cima disso daqui. Na minha análise, as pessoas acham que isso tem muito mais importância do que realmente tem, quando na verdade o que vai ter importância não é o diploma per se, o prestígio da sua faculdade. Quer dizer, às vezes tem, né? A gente tem que falar dos milhões de edge cases aqui, porque toda empresa é diferente, todo lugar é diferente, mas que uma federal de repente pode te providenciar foi aquilo que eu acabei de mostrar. Oportunidades de bons estágios, de boas, de repente, empresa júnior, de bons laboratórios com bons professores. Isso daqui eu pequei na época que eu fiz faculdade. Eu acho que você não precisa cometer o mesmo erro que eu. Essas oportunidades são de se aproveitar, e se você identificar que uma faculdade tem esses bons laboratórios, né, você fez a pesquisa, tem essas parcerias com a empresa, tem uma inserção legal no mercado de trabalho, aí vale muito a pena. Vale muito a pena tentar ir atrás disso. Então acho que tá mais ou menos respondido federal ou privada, né? Pô, você consegue, você vai na federal; você não consegue, ir na privada não é demérito, não é pior, não é nada do tipo. Vale a pena também, tá? Vale muito a pena. Renome da faculdade, acabamos tocando aqui nisso. Na minha experiência de mercado, é dado relativo pouco valor ao renome, a não ser em empresas muito grandes que podem se dar ao luxo de olhar qual é a faculdade, se eles têm muitas applications, né? Então se você vai olhar, por exemplo, eu quero ser estagiário numa grande fintech do Brasil. Lembra, estagiário tem que estar na faculdade. Pode ser que esse estágio, né, seja bem mais fácil se você tiver uma faculdade de grande renome, e por causa desse estágio numa grande fintech, você vai ter uma entrada no mercado de trabalho facilitada. Não necessariamente pela faculdade, mas por causa da porta que a faculdade te abriu para se inserir num bom estágio que se traduziu num emprego rápido, entendeu? Então essa oportunidade de empregabilidade mais fácil, a faculdade boa consegue te auxiliar. Acho que isso daqui tá respondido, tá? Fora do Brasil, visibilidade fora do Brasil, né? A palavra visto aqui eu coloquei também para você pensar em visto fora do Brasil, que é a seguinte: se você quer sair do Brasil, Visa Sponsor, às vezes, em algumas condições, está condicionado à faculdade, certo? Certos tipos de emprego em certos países requerem um diploma. Então a empresa às vezes não consegue patrocinar o seu visto sem diploma, tá? É algo importante a se notar. É um ponto para a faculdade, porém, conheço pessoas que vieram sem diploma. Não é impossível. Sem diploma e sem cidadania também, tá? É importante notar. Conheço pessoas que vieram sem diploma, sem cidadania. Não é uma regra de ouro para todos os países em todas as circunstâncias, mas ajuda. Não dá pra falar que não ajuda. Além do Visa Sponsor, como que isso daqui é visto, né? Como que a faculdade é vista fora do Brasil? Eu tenho experiência aqui em empresa mais ou menos média. Eu vou te falar o seguinte, ó. Empresa média pra grande tende a valorizar o diploma, tende a valorizar um mestrado também. Pra empresa média grande fora do Brasil, tô falando aqui de Europa, tá? Estados Unidos não tenho tanta certeza assim. Mas de Europa, essas coisas tendem a ser mais valorizadas, mas não é regra, é uma tendência. Tende a ser valorizado. Startup,
na minha humilde experiência, ninguém liga. Não faz a menor das menores diferenças, tá? Minha experiência, startups que eu entrevistei, startups que eu conversei, nunca fez diferença qual era o diploma, qual era a faculdade, várias nem ligam pro diploma. Mas enfim, a conclusão é que é clara. É melhor ter do que não ter se existe a possibilidade. Então, com esse review totalmente enviesado, né? Agora eu preciso te contar da alternativa. Eu tava conversando com um amigo meu, certo? A gente pegou a grade curricular de sistema de formação, até por isso que eu lembrei de fazer esse vídeo. A gente olhou a grade curricular, a gente tava no Discord conversando, né? Eu olhei pra grade, ele olhou pra grade, a gente começou a falar sobre as matérias, falar sobre o que a gente lembrava. A gente chegou na seguinte conclusão: 50% das matérias eu não lembro de um A. Eu tive marketing pessoal e informática, não lembro de nada. Empreendedorismo, não lembro de nada. Teoria geral de sistemas, não lembro de nada. Das matérias que eu lembro de algo, certo? Dos outros 50% das matérias, digamos assim, vai. Tinha alguns professores não tão bons, que não davam a matéria tão bem assim, embora tive muitos professores excelentes, tá? A maioria eram realmente bem bons, mas alguns não. Talvez eu não tenha conseguido aprender com eles, né? Isso que eu quero dizer. A gente tem aí que um 40% foi aproveitado de fato. Só que desses 40%, eu não era o melhor aluno, né? Eu já tirava, tipo, o suficiente pra passar. Então você tem que multiplicar aqui do 40%, uma média ali, ó, 7,5, né? Quanto é que dá esse cálculo? 7,5 vezes 40, a gente tem aqui que. Nossa, como é que eu não consegui fazer de cabeça? Porque, tipo, é só tirar 25, tá ligado? Enfim, a gente tem que 30% da faculdade foi aproveitada. 30% da faculdade tá comigo ainda no dia de hoje. Agora, em relação a isso, eu vou ter duas coisas aqui conflitantes pra te dizer, tá? Primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: é importante mesmo a gente lembrar das minúcias do conteúdo? O quão importante é a gente lembrar? Porque eu imagino que você tá aqui e você concorda comigo que português é importante no ensino médio. E você provavelmente não sabe me dizer o que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Você não faz a menor ideia, muito provavelmente. Se eu te der, tô falando aqui pra quem já passou da faculdade faz tempo, tá? Eu vi esses conteúdos aqui no ensino médio faz 13, 14, literalmente faz 13, 14 anos que eu não olho pra esse conteúdo. Você que tá assistindo esse vídeo e viu física elétrica faz também 13, 14 anos, você consegue responder pra mim essa questão aqui? Ó, um carregador de celular possui um cabo de energia com as seguintes inscrições, né? Nossa, o que é isso aqui? 0,15 ohms, eu acho que chama, por metro, mais 0,30 ohms, de resistência. Resistência é isso por terminal USB. O cabo possui 0,8 metros. Ao ser utilizado para carregar um celular, ele introduz o circuito de carregamento de uma resistência de... Como é que faz isso daqui? Eu não lembro, não faço a menor ideia. Tipo, por chutômetro, o que eu vou fazer aqui? 15 mais tanto por terminal. Esse mais é soma ou é multiplicação? 15 mais 30, a soma dá... Bom, tem dois terminal USB, né? 15 mais 60, então dá 75. 75 em série, então, é meu chute? Ou será que é 0,72 em série? Porque, não sei, tem alguma multiplicação aqui em algum lugar? Não sei. A questão é, não faço ideia de como resolver isso daqui. Não faço ideia do que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, mas eu acredito que português e física são matérias importantes. Não é porque eu não lembro dos específicos que esse conteúdo, em parte, não moldou como o meu cérebro funciona hoje em dia, que eu espero que por você estar aqui no meu canal, você acredite que eu me comunique bem, porque eu acredito que eu me comunico bem em português. Se você tá aqui, provavelmente você acredita também que eu me comunico bem, né? Então, logo, português teve uma certa importância. E eu acho que eu consigo te falar aqui também que muito da faculdade, embora eu tenha esquecido, também teve uma certa importância em me moldar como profissional. Embora não tudo, tá? Eu também não quero fingir que tudo que você vai aprender na faculdade é útil. Tem matéria que, se fosse pra voltar no tempo e prestar ou não atenção, eu não teria o menor problema em não prestar o mínimo de atenção. Não teria o menor problema. Tem matéria que eu realmente acho inútil, achei inútil. Diria que, assim, no chute, talvez 70% tem alguma utilidade prática. Cara, 30%, se me dá a opção, eu não teria matéria. Eu preferia ter estatística, por exemplo, mais estatística, que eu acho que é mais relevante. Eu preferia, por exemplo, tirar uma matéria de marketing pessoal e informática que eu tive pra uma matéria mais abrangente de, não sei, de mercado, talvez. Ou nem que fosse uma matéria mais profunda de vetores e multiplicação de matrizes, tá? Tipo, que puxa mais pra esse lado. Acharia mais valioso. O que nos leva, então, pra, assim, né? Se eu tô partindo do pressuposto que eu não lembrei de tudo, que eu não usei tudo no meu trabalho, que pelo menos 30% eu pessoalmente, achei completamente inútil, e eu ainda recomendo faculdade, mesmo com todos esses poréns, a gente vai tentar responder aqui a pergunta de $1 milhão, né? Dá pra ter os prós da faculdade sem os contras? Dá pra você só aprender aquilo que é útil e ignorar o que não é útil? Todos os prós, sem nenhum dos contras, é muito difícil. E se você fizer faculdade, você vai ter os contras. Eu acho que se você não tiver nada melhor pra fazer, você deveria fazer faculdade. Agora, supondo que existe algo que te impeça de fazer faculdade, né? Talvez você, precisa estar trabalhando ali, não consegue dedicar uma faculdade inteira de tempo, talvez você precise se inserir no mercado de maneira mais rápida, talvez você não tenha o dinheiro, não consiga passar ali no vestibular,
vestibular e tal. Dá pra gente conseguir ter um pouco do que é a faculdade sem tantos os contras da faculdade? Acho que até dá. Acho que até dá pra ter alguns dos. Imitar 100%? Se a gente for se dar o trabalho de tentar ter tudo que tem na faculdade sem fazer uma faculdade, pô, de repente é melhor só ir lá e fazer. Sinceramente, é assim que eu penso. Você não precisa correr atrás de tudo que já existe, sabe? Agora, supondo que você queira tentar aproveitar aqui um 80-20 da faculdade, o que dá pra gente fazer, né? Primeiro, falando sobre adequação ao mercado, a faculdade não vai te adequar pro mercado, não é o trabalho da faculdade, não é o objetivo da faculdade. O objetivo da faculdade não é te arrumar um emprego. Simples assim. Esse não é o objetivo principal da academia. Se você quer adequação ao mercado, você vai ter que estudar por fora, sim, infelizmente, na faculdade. Acontece, eu tive. Ou então, você vai ter a sorte de aprender no estágio. Mas adequação ao mercado, um bom bootcamp pode te ajudar. Para além de um bom bootcamp, estudo autodidata através de cursos específicos pode te ajudar também. Certo, o que eu tô querendo dizer aqui, né? Que palavras que eu tô querendo colocar? Cara, pegar algo tipo Java, Spring Boot e usar aqui ou um bootcamp ou um estudo bem focado autodidata para projetos reais com um framework de alta demanda pode te ajudar a se adequar ao mercado e pode te conferir esse emprego com uma certa rapidez. Mesmo assim, vai ser muito difícil, vai ser mais difícil conseguir um emprego sem ter faculdade, tá? Não dá pra mentir aqui. É mais difícil? É mais difícil. Mas você pode tentar coibir isso através do estudo autodidata, né? O estudo autodidata, ele não se resume nada mais, nada menos do que conseguir fazer uma aplicação real, né? Se você chegar no momento que você consegue fazer uma aplicação real com um ferramental de alta demanda, você está adequado ao mercado. Aí é uma questão de ter um bom currículo, ter um bom LinkedIn e tal. Fora isso, você ainda vai ter lacunas no seu conhecimento, você vai ter grandes lacunas no seu conhecimento que vão se fazer cada vez mais importantes conforme você avança na carreira, tal dos fundamentos que assusta muita gente, né? E o que são esses fundamentos aqui? Geralmente eu descrevo eles aqui pra você, né? Geralmente eu vou listando eles na minha cabeça, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso entrar aqui e eu posso te mostrar o que são esses fundamentos. Algoritmos e estrutura de dados. Cálculo não é tão assim, tá? Se deve depender de cálculo, eu não teria nenhum dev. Desenvolvimento de interfaces, né, para front-end, fundamentos da engenharia de software, introdução à computação, você pode abrir isso aqui e olhar o que tem nessas matérias. Arquitetura de computadores é um fundamento. A gente fez um vídeo falando sobre cache, sobre memória RAM. Banco de dados, conhecimento fundamental da disciplina de software, no geral. Filosofia, né, dá uma lida em cálculo lambda, ver como é que isso daqui se relaciona, é bem legal mesmo. Sistemas operacionais, pô, fundamentalzíssimo, bem importante mesmo. Interação humano-computador, será que isso daqui é tipo UI, UX? Se for, bem legal. Redes de computadores, extremamente importante. Você não consegue mexer com cloud bem, com maestria, se você não entender de redes, não tem como. Arquitetura de software, bem legal. Estatística e probabilidade é minha matéria xodó, tá? Eu sempre vou falar que isso aqui é importante pra todo mundo. Aplicações distribuídas, né? Ouvi falar em microserviços, será? Não necessariamente, né? Teste de software, segurança e auditoria de sistemas. Pô, inteligência artificial, ó. Redes neurais e aprendizado profundo, aprendizado de máquina. Você quer aprender os tais fundamentos? Esses são os tais fundamentos, né? Estrutura de dados, redes, computação distribuída. Você se adequando bem ao mercado e estudando boas referências nesses fundamentos, né? O que eu recomendo é que você crie aqui sua lista do que são bons fundamentos. Você pode olhar até em listas já existentes, né? Embora isso daqui penda muito pro mercado, tá? O roadmap.sh vai te dar um roadmap de várias coisas importantes para se aprender. Isso daqui pode te ajudar a preencher lacunas no seu conhecimento, né? Então você vê aqui, ó, nesse roadmap aqui, você tem como que a internet funciona, o que é HTTP, o que é domain name, o que é hosting, DNS, how it works, browser, como funciona. Cara, isso daqui aborda vários tópicos de redes. Escolher uma linguagem, né, adequação ao mercado, Git é importante. Banco de dados aqui, ó, banco de dados relacionais, isso daqui vai ser abordado na matéria de banco de dados também. Segurança, você vai aprender um pouco aqui, ó, autenticação. Aqui, ó, server-side, heads, memcache, CDN, client-side, te ensina um pouco sobre sistemas distribuídos. Scaling Databases te ensina também sobre sistemas distribuídos. Microservices, Serverless, Server Mesh, apps monolíticos te ensina sobre sistemas distribuídos. Então você vê que muito do que você pode ter perdido na faculdade, que você pode não ter estudado, que você pode não ter dado a devida atenção, você tem como obter esse conhecimento de fundamentos através de um estudo concentrado, dedicado e autodidata, onde você pega os tópicos de boas referências, né? Pode ser as referências das faculdades, é onde eu recomendo mais, mas pode ser roadmaps online também. Estuda profundamente, com calma, cada um deles e vai preenchendo as lacunas do seu conhecimento. Desse modo, você consegue obter algumas das partes boas da faculdade, né? Sem ter que fazer faculdade. Outras questões da faculdade que são boas também, né? O network. Você vai conseguir obter parte desse network fazendo projetos online, participando de comunidades. Essas coisas são muito valiosas. E era isso. Agora, a gente falou muito sobre faculdade. Se você viu esse vídeo porque, de repente, você gosta de mim, né? Talvez já tenha até feito faculdade. E você está no momento de mercado de trabalho.
Eu vou deixar o link na descrição pro roadmap pro seu próximo emprego. E a gente vai te ensinar currículo e cover letter, LinkedIn, tópicos sobre entrevistas de emprego, né? Eu vou te ajudar a ter um bom fit da sua experiência com o mercado, ajudar a se vender um pouco mais. Se você puder, se você conseguir, eu acho que vale a pena sim fazer faculdade. Se você não puder, se você não conseguir, ou se você se acha um grande gênio que não precisa da faculdade de repente, pelo menos faz isso daqui, tá? Pelo menos, tipo, eu acho que depois você não vai se arrepender de ter feito faculdade, mas se você não quer fazer, estuda isso daqui por conta própria, que vai valer a pena, tá?